Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus sacramentado, doce amor e consolo, quem me dera amar-vos tanto a ponto de morrer de amor por vós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. João 15:13. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Que ele seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Que ele seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Que ele seja para sempre bendito, louvado e adorado. Amado Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos sacrários e esquecido. O bom Jesus que continua a ansiar pela nossa visita e pede um gesto de amor da humanidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Senhor do sacrário, aumentai a minha fé. Senhor da misericórdia, fazei-me misericordioso. Senhor da verdade, guiai os meus passos no caminho do bem. Senhor do sacrário, fazei-me amar-vos cada vez mais. Este milagre nos recorda que somos todos filhos de Deus e chamados a viver em unidade. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então somos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Malaquias 2:10. Assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão, ele também nos ensina que Deus nos criou para compartilhar e viver em harmonia, reconhecendo-nos como uma só família nele. E repartiam para todos, segundo a necessidade de cada um. Atos 4:35. Milhares de pessoas o seguem famintas do seu ensinamento. Jesus, vendo a necessidade delas, desafia seus discípulos perguntando como poderiam alimentá-las. Filipe responde que nem meses de salário seriam suficientes. André menciona que um menino tem 5 pães e 2 peixes, mas duvida da utilidade deles diante de tanta gente. Jesus, movido de compaixão, pega aquela humilde oferta, dá graças ao Pai e a multiplica, saciando mais de 5.000 pessoas, com tamanha abundância que ainda sobram 12 cestos cheios. E todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, levantaram 12 cestos cheios de pedaços. Mateus 14:20. Este milagre nos ensina que, quando reconhecemos Deus como nosso Pai, vivemos com generosidade e amor, refletindo sua fidelidade. Muitas vezes, permitimos que as diferenças nos dividam, mas o Senhor nos chama a recordar que somos uma só família nele e devemos tratar uns aos outros com justiça e amor. Assim como aquele menino entregou seu alimento com fé, nós também devemos compartilhar com um coração sincero, sabendo que Deus nos une e sua provisão nunca falha. Senhor Jesus, eu vos ofereço o pouco que tenho, meu tempo, meus talentos e meu esforço, sabendo que em vossas mãos tudo é multiplicado. Ajudai-me a confiar em vossa providência, a não temer quando meus recursos parecerem escassos e a sempre lembrar que vós sois quem providencia com generosidade. Ensinai-me a ser como aquela criança que deu o que tinha com fé e a compartilhar com os outros, confiando que em vosso amor nunca nos faltará nada. Amém. Este milagre nos lembra que somente Deus é digno da nossa adoração e obediência. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão, Ele também nos ensina que a verdadeira provisão vem de Deus
e que a nossa confiança deve estar somente nele. Milhares de pessoas o seguem, famintas do seu ensinamento. Jesus, vendo a necessidade delas, desafia seus discípulos perguntando como poderiam alimentá-las. Filipe responde que nem meses de salário seriam suficientes. André menciona que um menino tem 5 pães e 2 peixes, mas duvida da utilidade deles diante de tanta gente. Jesus, movido, pega aquela humilde oferta, dá graças ao Pai e a multiplica, satisfazendo mais de 5.000 pessoas, com tamanha abundância que ainda sobram 12 cestos cheios. Este milagre nos ensina que Deus é a nossa única fonte de provisão e devemos servi-lo fielmente, sem nos deixarmos distrair pelas coisas do mundo. Muitas vezes buscamos respostas nas coisas materiais, mas o Senhor nos lembra que somente nele encontramos o que realmente precisamos. Assim como aquele menino entregou o seu alimento com fé, nós também devemos nos render em adoração e obediência, confiando que Deus suprirá tudo o que for necessário. Concedei-me a fé para sempre depender do vosso amoroso cuidado. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvemos e agradeçamos a cada instante e momento o Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Este milagre nos lembra que o perdão é essencial para receber a misericórdia de Deus. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 15. Assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão, ele também nos ensina que a graça de Deus se estende àqueles que estão dispostos a compartilhar com os outros, não só em bens materiais, mas também em amor e perdão. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4:32. Milhares de pessoas o seguem famintas do seu ensinamento. Jesus, vendo a necessidade delas, desafia seus discípulos perguntando como poderiam alimentá-las. Filipe responde que nem meses de salário seriam suficientes. André menciona que um menino tem 5 pães e 2 peixes, mas duvida da utilidade deles diante de tanta gente. Jesus, movido, pega aquela humilde oferta, dá graças ao Pai e a multiplica, satisfazendo mais de 5.000 pessoas, com tamanha abundância que ainda sobram 12 cestos cheios. Este milagre nos ensina que Deus nos chama a compartilhar o seu amor e a perdoar os outros, assim como Ele nos perdoa. Muitas vezes nos apegamos a rancores, mas o Senhor nos lembra que o perdão liberta a alma e permite que sua graça flua em nossas vidas. Assim como aquele menino entregou seu alimento com fé, nós também devemos entregar nosso coração a Deus, deixando para trás todas as faltas e estendendo o perdão àqueles que nos cercam. Coração de Jesus, eu confio em vós. Coração de Jesus, ardente de amor por nós, inflamai nossos corações com vosso amor. Senhor, acendei em mim o desejo de vos receber frequentemente na Eucaristia, para que eu seja transformado em vosso amor e minha vida seja um testemunho de vossa graça. Coração de Jesus, convertei os pobres pecadores. Coração de Jesus, ardente de amor por nós, inflamai nossos corações com vosso amor. Coração de Jesus, fazei que eu vos ame e vos faça amar. Divino coração de Jesus, convertei os pecadores, salvai os agonizantes, libertai as almas santas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade.
Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Jesus, tende piedade de nós e de nossos irmãos errantes. Doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, ponho toda a minha confiança em vós, porque temo tudo da minha fraqueza, mas espero tudo da vossa bondade. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado Coração de Jesus, confortado na vossa agonia por um anjo, confortai-nos na nossa agonia. Sagrado Coração de Jesus, eu creio no vosso amor por mim. Sagrado Coração de Jesus, protegei as nossas famílias. Sagrado Coração de Jesus, sede conhecido, sede amado, sede imitado. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Sagrado Coração de Jesus, eu me dou a vós por meio de Maria. Que o Sagrado Coração de Jesus seja amado em toda parte. Tudo por vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Doce Coração de Maria, preparai-nos um caminho seguro. Doce Coração de Maria, sede a salvação da minha alma. Doce Coração de Maria, sede a minha salvação. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial da vossa paixão, concedei-nos venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos sempre em nós o fruto da vossa redenção. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, no céu, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, eu venho diante de vós como estou. Peço perdão pelos meus pecados, arrependo-me deles pela vossa bondade. Perdoai-me. Em vosso nome, eu perdoo a todos que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Entrego-me completamente a vós com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e para sempre, eu vos convido a entrar na minha vida. Aceito-vos como meu Senhor, Deus e Salvador. Este milagre nos lembra que a verdadeira segurança está em edificar nossas vidas sobre a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora fundada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. Assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão, ele também nos ensina que, quando confiamos em Deus e vivemos de acordo com seus ensinamentos, nossas vidas permanecem firmes mesmo em tempos difíceis. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica será como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Milhares de pessoas o seguem, famintas do seu ensinamento. Jesus, vendo a necessidade delas, desafia seus discípulos perguntando como poderiam alimentá-las. Filipe responde que nem meses de salário seriam suficientes. André menciona que um menino tem 5 pães e 2 peixes, mas duvida da utilidade deles diante de tanta gente. Jesus, movido, pega aquela humilde oferta, dá graças ao Pai e a multiplica, satisfazendo mais de 5.000 pessoas, com tamanha abundância que ainda sobram 12 cestos cheios. Este milagre nos ensina que, quando obedecemos à palavra de Deus,
edificamos nossas vidas sobre um fundamento inabalável. Muitas vezes enfrentamos tempestades que abalam a nossa fé, mas o Senhor nos chama a permanecer firmes nele, nossa rocha eterna. Assim como aquele menino entregou seu alimento com fé, nós também devemos confiar em Deus, edificando nossas vidas sobre seu ensinamento e vendo o seu poder agir em nós. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo, o Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. Amém. Para que estes 5 minutos com Jesus sacramentado possam alcançar mais irmãos e irmãs e tocar seus corações, convido você a dar um like, deixar um comentário, que pode ser uma oração de louvor, agradecimento ou uma petição. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações. Juntos vamos orar nestes próximos 5 minutos com Jesus sacramentado. Obrigado.